Vamos lá. Bom, primeiro, agradeço aí a presença de todos, né, de estarem aí participando do seminário. Quem já estava desde o ano passado, bem-vindos de volta. Quem está entrando agora, sejam bem-vindos também. Espero que gostem da maneira como eu trabalho nesses seminários, que é a leitura comentada, né? Peço que deixem os microfones desligados, tá? E a câmera ligada, tá? Na medida do possível. Quando vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, que tiverem dúvida de alguma coisa, podem ligar o microfone a qualquer momento no encontro, tá? Não tem assim tem que esperar. Não, podem ligar e a gente vai conversando, beleza? Bem tranquilinho. Essas são as regras, a regra fundamental do meu trabalho aqui. Outras duas coisas. O seminário que eu vou dar pelo Instituto ESP esse ano está sendo formalizado já. Eu acredito que eu vou entrar com o formulário lá para que é a leitura comentada do seminário 11 do Lacan, né, os conceitos fundamentais da psicanálise, os quatro conceitos fundamentais. Então, acredito que abril, maio, a gente esteja já com o seminário aberto para matrícula, tá? Abril, maio, tá bom? Esse é o seminário dos quatro conceitos fundamentais. A gente vai estudar ali o seminário do Lacan, vai tentar ler ele de cabo a rabo, fazer os comentários, né, a introdução, vai trabalhar em cima dele. Seminário maravilhoso. É, o, eu propus o ano passado fazer um seminário durante todo o ano também com o tema Laboratório do Analista, onde a gente vai tentar tirar todas as dúvidas a respeito do método clínico, do manejo clínico, das questões referentes ali à teoria da clínica, né, ao trabalho da clínica. Esse seminário é aquele que já está ali com as datas organizadas, que eu passei para vocês, depois posso passar novamente se vocês quiserem, tá? Lá no grupo, que é o seminário anual de 2025, onde a gente vai ler alguns textos do Freud e alguns de Lacan também, né? Para pensar a clínica. Então, nós vamos retomar ali a questão da clínica psicanalítica, né? E a partir de cada texto, a gente vai entrar ali com as discussões para tirar dúvidas a respeito do manejo clínico, da clínica, do dia a dia mesmo, tá? Do analista. Vocês podem trazer casos, a gente vai discutir caso clínico, vai ser bem voltado para a clínica mesmo. Então, são esses dois recados que eu tenho para vocês. Quem está chegando agora, esse seminário aqui vai até fim de fevereiro e o outro já começa em fevereiro, tá, gente? Então, quem tiver interesse, já depois manda mensagem aí que vai ser de fevereiro a novembro, eu acho. Esse é um trabalho muito legal. Marco, e aí É, mantém a Oi. data? Mantém o dia da semana e o horário? Sim. Março, Esse abril, aqui vai manter das 19 às 21, né? E o às outro quatro. seminário vai ser de quarta-feira, se eu não me engano. Ok. Não, desculpa. Vai ser de terça-feira, toda terça-feira, Ah, ok. tá? Vai ser quinzenal. Obrigada. Esse aqui é 3 no mês, né? Sim. Aquele lá vai ser quinzenal também para a gente poder ler o texto, discutir e tal. Mas quando tiver tudo organizadinho, próximo ali da data, né? Hum. Eu vou passar para vocês o que eu espero do grupo, assim, né? A gente vai estar se reunindo de 15 dias, mas eu vou comentar com vocês da abrir essa possibilidade para que vocês possam ler os textos, mesmo que eu não estivesse presente, tá? Para que vocês leiam os textos intercalando daí com os nossos encontros, beleza? Ok, obrigada. Alguma dúvida? Não? É, bom, eu falei com o Gilson Iannini a respeito da tradução do texto inconsciente e perguntei para ele quando é que sai. Aí ele falou que por ele, logo depois que saiu a interpretação do sonho, que já está quase pronto, mas eles ainda estão com alguns probleminhas de tradução. A interpretação do sonho era para ter saído no começo do ano passado e aparentemente vai sair aí no começo desse ano, talvez ali no começo do segundo semestre, né? Então a gente ainda tem que utilizar outra edição, né? Que não é a edição da autêntica, que é aí de longe a melhor edição de todas. Estou dizendo isso para vocês pelo simples fato de que peguei aqui o da Companhia das Letras, tá?
texto do Inconsciente de 1915. E a partir desse texto aqui, eu vou tentar, na medida do possível, tá, gente? É, ir corrigindo os termos, tá? Porque a tradução da Companhia das Letras é uma tradução um tanto quanto complicada, né? Porque se utiliza muito termo equivocado para traduzir do alemão para o português, tá bom? Muitos conceitos acabam se perdendo nessa tradução equivocada, que foi uma aposta política dos tradutores, né? O Paulo César de Souza foi o responsável pela tradução das obras do Freud pela Companhia das Letras. Infelizmente, e ele diz isso abertamente, ele faz uma tradução pensando muito mais no Freud enquanto um literato do que enquanto um médico ou Freud psicanalista, tá? Então, ele não está preocupado em conceito, ele está preocupado em um texto fluido que as pessoas possam ler ele a partir de qualquer referência, tá bom? Porque para nós que trabalhamos com a psicanálise, isso é péssimo. Por quê? Porque acaba fazendo com que os conceitos, né, sejam trabalhados de maneira equivocada. Como, por exemplo, ao invés de traduzir o termo ah, tribe por pulsão, né, ele traduz por instinto, né? Deixando, assim, de alguma maneira, algo mais palatável para a população geral, mas que na questão da psicanálise mesmo é um erro crasso, né? Quando a gente fala de psicanálise, a gente não fala de instinto por N razões, e os últimos encontros nossos do mês de dezembro, acho que isso ficou muito claro para vocês, né? Acho que deu para entender bem aí a lógica. Bom, vamos começar então, pessoal. Eu estou utilizando aqui a edição então da Companhia das Letras, né? Obras completas, volume 12. E de completas não tem nada, porque se é uma obra, o próprio conceito de obra, ele tende a uma incompletude, né? Então, se alguém tem uma obra, só pode ser uma obra se está em aberto alguns pensamentos. Já começa por aí, né? Já temos um problema grave aí no termo. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que alguns dos textos, por exemplo, que estão na autêntica, não está aqui na Companhia das Letras. E acho que o Pedro Eleodoro Tavares e o Gilson Giannini foram muito felizes, né? Quando eles colocam lá obra incompleta de Freud. Que daí ele deixa muito claro que, bom, é uma obra, como tal, é incompleta, né? Mas que aqui nós vamos ter textos que outras que se dizem completas não têm, né? Mas vamos lá. Chega de falar mal dos amiguinhos, vamos trabalhar. O inconsciente. Aprendemos com a psicanálise que a essência do processo de repressão não consiste em eliminar, anular a ideia que representa o instinto. Aqui já fudeu tudo, né? Se vocês acompanham os encontros passados, que a gente trabalhou sobre o conceito da pulsão, aqui não é uma ideia que representa o instinto, né? A gente vai estar trabalhando com a representação da pulsão. Veja, uma representação. Ah, Marco, pode ser uma ideia? Pode, mas nem sempre, né? Nem sempre uma ideia vai representar, né, alguma coisa. Então, a gente está aqui com um problema conceitual, tá? Já nas primeiras linhas. E para corrigir, a gente vai escrever assim: anular o representante da representação pulsional. Ok? É, E aqui também repressão, né? A gente já pode colocar.
que eu acho que ele utiliza o termo. Em vez de repressão, a gente vai traduzir por recalque, tá? Que não é o conceito de repressão aqui, conceito de recalque. Então vamos corrigir e vamos ver como fica. Aprendemos com a psicanálise, até aqui tudo certo, né? Que a essência do processo de recalque não consiste em eliminar, anular o representante da representação pulsional, mas impedir que ela se torne consciente. Dizemos então que se acha em estado de inconsciente e podemos oferecer boas provas de que também inconscientemente ela pode produzir efeitos, inclusive aqueles que, afinal, atingem a consciência. Tudo que é recalcado tende a permanecer inconsciente, mas constatemos logo de início que o recalcado não cobre tudo que é o inconsciente. O inconsciente tem um âmbito maior. O recalcado é uma parte do inconsciente. Então, aqui nós temos a qualidade, né, das representações. Nós temos representações inconscientes, recalcadas, e representações inconscientes não recalcadas, tá? De que forma podemos chegar ao conhecimento do inconsciente? É claro que o conhecemos apenas enquanto consciente. Olha que lindo isso. Nós só sabemos que algo era no passado inconsciente pelos seus efeitos no trabalho de uma análise, no a posteriori de uma análise. Nunca antes. Então, aquelas conversinhas de bar que eu escuto às vezes a galera falando, inclusive, que o terapeuta, né? Que o psi, bem entre aspas, psicanalista falou: ah, isso aqui é inconsciente, né? Não sei o quê. Balela. Tá, minha gente? Papo furado. Eu não tô com raiva de ninguém, não, tá? Estou meio agressivo hoje. É... Balela, papo furado. A gente só vai saber que é inconsciente mesmo quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Esse, esse, esse termo era inconsciente, eu comecei a me dar conta depois que eu comecei a ler o livro do Alfredo Eidelstein e vi algumas palestras dele. Acho que é o livro Um Outro Lacan, se eu não me engano. Agora não vou lembrar qual foi. Faz muito tempo isso já, acho que 2015, 16, já vai 10 anos nisso. E fez muito sentido, porque o Eidelstein ele fala assim, é, você só se dá conta de que algo era inconsciente na medida em que você pode refletir sobre aquilo que aconteceu. É num a posteriori, nunca é no ato. Entende que é preciso um exercício de reflexão sobre o acontecido? Esse acontecido pode ser um pensamento, uma palavra, um dito, um esquecimento, um lapso, um gesto, um olhar, né? Agora, é o lapso, o gesto, o olhar, o sonho inconsciente? Olha o que Freud vai dizer. Conhecemos o inconsciente apenas enquanto consciente. Depois que experimentou uma transposição ou tradução em algo consciente. Quando a gente traduz, e eu acho que o termo mais interessante não é nem tradução, é um deciframento. Quando a gente faz o deciframento de algo da ordem do inconsciente, deixa de ser. A gente pode dizer então que era no passado. Agora, na clínica, né? Diariamente, o trabalho psicanalítico nos traz a experiência de que é possível uma tal tradução. Isso requer que o analisando supere determinadas resistências, aqui sim resistência, tá? As mesmas que outrora, rejeitando-o do consciente, transformaram um dado material em reprimido.
como é que a gente escuta isso na clínica? Mais ou menos assim. Hoje mesmo escutei de um rapaz na clínica que ele falava com relação à mãe, não, ao pai, à noiva, ao orientador, todos eles cagando na cabeça dele, e ele cheio de violência em cima dele, e ele falando assim, cara, depois de 4 anos de análise com você, isso palavras dele, eu me dei conta de que o problema é deles, não é meu. E aí, com o meu orientador, eu falei assim, não, tá bom, beleza, ok. Mas e essa questão aqui que eu preciso resolver? Com o pai, ele chegou e falou assim, tá bom, pai, eu já sei, mas você quer que eu vá embora? Eu vou. Você quer que eu fico? Eu fico. Mas, assim, o que você quer, afinal de contas? Com a noiva, mesma coisa. Esse cara vem para análise, depois de 4 anos trabalhando, e fala assim, acho que é a primeira vez na minha vida que eu me dei conta de que as minhas relações agora eu consigo colocar um limite nelas. Fazer borda entre o que é eu e o que não é eu. Entre o que é meu e o que é do outro. Com muita tranquilidade, Marco. E eu pontuei para ele, agora, né? Aí ele começa a falar então que há um tempo atrás, já no meio do ano passado, tinha acontecido um problema parecido com não sei o quê, com o coordenador do curso. E ele vai remontando então que ele já agia assim, só não havia se dado conta. Famosa mudança de comportamento que muitas vezes a gente espera de uma análise, né? Ele começa a falar que, cara, não, isso já tem um tempo já. Ele até brinca, fala assim, nossa, eu tava com medo de falar isso e cagar tudo daqui pra frente, né? Porque se tiver que a gente fala que tá dando certo, de repente desanda. E eu falei, bom, então parece que faz tempo que isso aí tá aí, né? Ele falou, é. Tem como a gente dizer com exatidão qual é o material recalcado inconsciente que se tornou consciente para mudar a posição subjetiva desse indivíduo? Não, é impossível. É impossível. Mas tem como, quando o paciente faz um trabalho de retrospectiva, ele começar a identificar algumas diferenças significativas, tá? Que antes ele agia de uma maneira e depois ele se percebe agindo de outra. E ainda diz, cara, alguma coisa mudou, mas eu não sei o que foi não, só sei que tá melhor assim. Não é o que a gente faz na clínica? Na análise pessoal mesmo, né? Não é tanto, nossa, elaborei o meu ético, agora eu sou feliz e livre. Não. É, nossa, tô esquisito, tô diferente, não me reconheço mais, né? Aqui entra um outro ponto muito importante da clínica. Se você faz análise e começa cada vez mais ter certeza de quem você é, o que você quer, o que você é, não está fazendo análise, está fazendo alguma outra coisa. Porque é precisamente diante desses elementos que a resistência avança para recalcar, rejeitando do inconsciente, quando a gente se dá conta disso, não dá mais para ser o mesmo. Não dá mais para não olhar para isso, para não reconhecer isso, reconhecer, conhecer de novo isso, verificar em si mesmo. A gente já não consegue mais se reconhecer como antes. Isso é importantíssimo, né? Tá ok o exemplo? Sim? Só para deixar muito claro, então,
que a gente só vai reconhecer algo da ordem do inconsciente no posteriori, no depois. Então, é impossível que alguém nos chegue na clínica com o problema que for, com o sintoma que for, que a gente diga aí tem algo do inconsciente. É impossível. A gente precisa ser um pouco mais humilde e mais céticos com relação ao nosso objeto de trabalho. Não é porque alguém tem um sintoma que a medicina não sabe muito bem o que que é, que não corresponde com os elementos bioquímicos, biológicos, orgânicos, que essa pessoa tem um problema de determinação inconsciente. Como é que eu vou saber? Colocando a pessoa para falar. E conforme ela vai falando, coisas vão acontecendo. Se no percurso de uma análise, esse sintoma, esse mal-estar, esse sofrimento desaparecer, se transformar, conseguir ser traduzido, né? Veja bem, era algo da ordem do inconsciente. Agora, se não mudar, se não melhorar, se não, não quer dizer também que possa não ser, entendem? Às vezes também é, mas seja pela transferência, pelo manejo, pelo analisante, às vezes simplesmente não acessou aquilo, não traduziu, e precisamente, e agora vamos falar de evidências aqui, né? Por não houver qualquer modificação, a gente não tem nada que possa dizer para a gente que isso é de uma determinação inconsciente. Não faz nem sentido dizer. Hum? Tem quase 15 anos de clínica, gente. Vocês, olha, se eu contasse as histórias que eu já escutei na clínica, de gente que tinha uma tosse, o médico falou que era tosse histérica, aí o cara tava com metástase de câncer no pulmão, metástase de um câncer de próstata que tava no pulmão e no osso. Não, não tem nada, tá curado. Foi fazer o exame na época da pandemia de Covid. Aí descobriu que tava com metástase. Não, tosse histérica, nervosismo. A outra lá que tava com uma puta de uma depressão, é afeto, porque, né, não sei o que, viu? Era princípio de Alzheimer. Começa a tomar os remédios para Alzheimer, começa a melhorar. O outro com dor nas costas, troca a postura, troca de trabalho, melhora a dor nas costas. E o médico tinha dito que era estresse. Na verdade, um lado das costas estava muito mais forte que o outro, então estava fazendo alteração ali na. Tipo, estava fazendo pinçamento num nervo dele lá. Mas para dizer para vocês que muitas vezes pessoas chegam na clínica e falam: eu não entendo, ninguém entende, ninguém sabe de nada. A gente também não sabe. Por isso, aqui cabe a humildade do analista. Reconhecer o não saber e colocar, né, a maquinaria, a engrenagem da psicanálise para funcionar. Só depois nós vamos saber do que se trata, né? Vamos lá. Dúvidas aqui? Não? Justificação do inconsciente. Aqui é maravilhoso. O direito de supor uma psique inconsciente e de trabalhar cientificamente com essa hipótese nos é contestado de muitos lados. A isso podemos replicar que a suposição do inconsciente é necessária e legítima. Veja o Freud falando que o inconsciente é uma
suposição. Quando a gente pega o texto lá, Pulsão e seus destinos, Freud começa falando como? Olha lá. Não é raro ouvirmos a exigência de que uma ciência deve ser edificada sobre conceitos fundamentais claros e bem definidos. Na realidade, nenhuma ciência começa com tais definições, nem mesmo as mais exatas. Recentemente eu estava vendo uma pesquisa da importância dos números imaginários na física, para que você possa dar conta, tá? Dar conta, teoricamente, de determinados fenômenos, você precisa se utilizar de números imaginários. É legal isso, né? Esses números imaginários, você está trabalhando dentro da conjectura, mais ou menos igual o IBGE, né? Tipo, 10 para mais, 10 para menos. A isso podemos replicar que a suposição do inconsciente é necessária e legítima. Aí agora começa. E que possuímos várias provas da existência do inconsciente. Hoje o termo é várias evidências, né, da existência do inconsciente. Ela é necessária porque os dados da consciência têm muitas lacunas. Tanto em pessoas sadias como em doentes, verificam-se com frequência atos psíquicos que pressupõem, para sua explicação, outros atos, de que a consciência não dá testemunho. Esses atos não são apenas as ações falhas, não são apenas os atos falhos, e os sonhos dos indivíduos sadios, e tudo que é chamado de sintomas e fenômenos obsessivos na psique dos doentes. Nossa experiência cotidiana mais pessoal nos familiariza com pensamentos espontâneos, cuja origem não conhecemos, e com resultados intelectuais, cuja elaboração permanece oculta para nós. Pensamentos que ocorrem. É que o Freud está dizendo da questão da associação livre de ideias, né? Na nossa prática clínica, muitas vezes, a gente escuta os pacientes falando, de repente um pensamento vem no lugar daquilo que se gostaria de ter dito. E se fala esse pensamento. Quando se pronuncia esse pensamento, essa ideia, parece que muda completamente de direção o trabalho, né? Alguma coisa associou ali. No seminário anual agora, que a gente vai falar sobre a clínica mesmo, né, que começa em fevereiro, a gente vai ter alguns encontros só para trabalhar e debater sobre a questão da associação livre de ideias, da regra fundamental e tal. A gente vai avançar bastante nisso. Mas aqui, por enquanto, nos cabe isso, né? Que na clínica a gente consegue ver como essas ideias que de repente aparecem no lugar daquilo que se gostaria de ter dito, modifica sensivelmente não só a direção da fala, mas também a posição do paciente diante de uma lembrança, de um acontecimento, de uma cena, ou mesmo diante daquilo que ele gostaria de ter dito. E agora não pode mais, porque viu outra coisa. Compreendeu de outro jeito. Todos esses atos conscientes, veja bem, sonho, elaboração, essas ideias, sintomas são conscientes, todos os sintomas são conscientes, põe isso na cabeça de vocês. Sentimentos, afetos, né? Todos esses atos conscientes permanecem desconexos e incompreensíveis se insistimos na pretensão de que, através da consciência, experimentamos tudo o que nos sucede em matéria de atos psíquicos, mas se inscrevem numa coerência demonstrável se neles interpolamos os atos inconscientes inferidos. Um ganho em sentido e coerência. Tá tudo bem? Um ganho em sentido e coerência
é motivo plenamente justificado para irmos além da experiência imediata. Se além disso pudermos edificar sobre a hipótese do inconsciente uma prática bem-sucedida, mediante a qual influímos no curso dos processos conscientes, teremos neste sucesso uma prova indiscutível da existência daquilo suposto. A pesquisa que eu estou trabalhando na minha tese fala justamente disso, que o Paulo Bier traz lá no livro dele, né, a Ciência e Psicanálise, o Debate Necessário, que é a pesquisa do Chevrin com o Greenwald, né, o diálogo do Chevrin com o Greenwald, quando o Chevrin consegue comprovar empiricamente que os sintomas conscientes muitas vezes estão relacionados com complexos recalcados inconscientes, né, com representações recalcadas inconscientes. O cara conseguiu fazer um experimento empírico que validasse a tese do Freud aqui de 1915. Genial. Outros autores que se debruçaram sobre isso também é Lacan, né? Lacan e alguns pós-lacanianos, quando começam a pensar a partir da linguística, da linguagem, a questão dos sintomas, a gente tem uma outra leitura. E com essa outra leitura, outras intervenções e outros efeitos. Mas, bem resumidamente, você consegue modificar um sintoma pela via da intervenção num ato analítico. Curar, traduzir, elaborar. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que o que nós chamamos de inconsciente desde Freud só se justifica mediante a aplicação da psicanálise enquanto um tratamento para determinados transtornos mentais. E a partir dessa aplicação, a gente consegue recolher os efeitos disso, verificar empiricamente os efeitos desse tratamento. Se não, não passa de filosofia, não passa de uma ideia. Ninguém nunca vai ver o inconsciente, ninguém nunca vai pegar o inconsciente ou localizar ele no cérebro. Curiosamente, assim também são os números imaginários. Se você tira os números imaginários de determinadas equações, você sequer pode trabalhar com a dimensão ali, acho que é o bóson de Higgs, né, se eu não me engano, partícula de Deus, né? Bom, vamos lá. Se além disso pudermos edificar sobre a hipótese do inconsciente uma prática bem-sucedida, mediante a qual influímos no curso dos processos conscientes, teremos neste sucesso uma prova indiscutível da existência daquilo suposto. Então será preciso adotar o ponto de vista de que é uma pretensão insustentável exigir que tudo o que sucede na psique teria de se tornar conhecido também para a consciência. Olha que legal! É uma pretensão insustentável exigir que tudo que sucede na psique teria de se tornar conhecido também para a consciência. Gente, vocês já ouviram um psicanalista por aí falando que a gente tem que trabalhar para trazer todo o material inconsciente para a consciência? Já ouviram isso? Não é psicanalista. Nem leu Freud, né? Como é que alguém começa a trabalhar com a psicanálise e não lê nem o texto que fala sobre o inconsciente do próprio Freud? Está trabalhando com o quê? Podemos avançar um pouco e alegar em favor de um estado psíquico inconsciente, que a cada instante a consciência abrange apenas um conteúdo mínimo, de sorte que a maior parte do que denominamos conhecimento consciente deve, de qualquer maneira, achar-se em estado de latência por longos períodos de tempo, ou seja, em um estado de
inconsciência psíquica. Contradizer o inconsciente seria, em vista de todas as nossas lembranças latentes, algo inteiramente inconcebível. Deparamos em seguida com a objeção de que essas recordações latentes já não podem ser chamadas de psíquicas, mas correspondem a vestígios de processos somáticos a partir dos quais o psíquico pode novamente surgir. Não é difícil replicar que a lembrança latente é, pelo contrário, um indubitável resto de um processo psíquico. Mais importante, porém, é ter claro que a objeção se baseia na equiparação tácita, mas de antemão estabelecida, do consciente ao psíquico. O Freud está começando a mostrar que inconsciente não quer dizer psíquico, tá? Nós estamos entrando aqui no que Freud vai chamar de primeira tópica. Esses tempos eu recebi um vídeo de um professor da graduação em psicanálise, de um curso, desses cursos de graduação aí que tá rolando, né? E aí a professora estava dando aula falando que a primeira tópica foi desenvolvida a partir de 1920 pelo Freud. Gente, uma professora de psicanálise que não leu Freud, dando aula para graduação em psicanálise. Me desculpem, mas já estava feio, ficou ainda pior. Ficou muito pior. Se já não estava legal essa ideia de graduação em psicanálise, os vídeos que eu recebi desse pessoal, falando de sentimentos inconscientes. Quem aqui já ouviu falar? Ah, que esses sentimentos são inconscientes. Ou que fulano tem um sentimento inconsciente de amor pela fulana, que não reconhece. Isso ela também estava falando na aula. O texto do Freud, de 1915, sobre o inconsciente, refuta tudo isso. Tal equiparação é ou um partido de princípio, né? Que não admite questionar se tudo psíquico tem de ser também consciente, ou um caso de convenção, de nomenclatura. Tendo esse segundo caráter, ela é naturalmente irrefutável, como toda convenção. Resta então perguntar se ela é útil e adequada o bastante para que tenhamos de aceitá-la. Ou seja, será que aquilo que é psíquico, isso aqui, gente, 1915 o Freud está escrevendo, será que aquilo que é da ordem do psíquico é o mesmo que da ordem da consciência? Bom, para a gente que estuda psicanálise, vai dizer que não. Mas quem começou com essa ideia? Schopenhauer, Kant, Nietzsche, muitos outros filósofos antes do Freud. Já estavam dizendo que tem alguma coisa aí que acontece comigo, que me domina, que me captura, que me leva, e que eu não tenho nem ideia do que é. Ou seja, sou tomado por isso, sou o efeito disso, né? Podemos responder que a identificação convencional entre o psíquico e o consciente é totalmente inadequada. Ela rompe as continuidades psíquicas, nos precipita nas insolúveis dificuldades do paralelismo psicofísico. Fica aberta a crítica de superestimar, sem fundamentação razoável, o papel da consciência e nos obriga a deixar o âmbito da pesquisa psicológica, sem nos trazer compensação de outros campos. Pessoal, paralelismo psicofísico é o que a psiquiatria biologicista tenta fazer. Ou seja, aumenta a serotonina ou a concentração de serotonina, o que que você tem? Você sai do quadro de depressão.
Porque, teoricamente, o quadro de depressão, que é o psíquico, ele responde a um problema bioquímico, biológico, orgânico. Teoricamente. Que isso jamais foi se verificado. Empiricamente falando, isso não se sustenta. Nunca se sustentou, tá? Então, serotonina, a teoria serotoninérgica já caiu já faz muito tempo. Quem que aposta nesse paralelismo hoje? Galera da TCC. A grande maioria. Que eles falam o quê? Simplesmente assim, que não é você, é o seu cérebro. Não é você que tem um problema, é o seu cérebro que funciona de maneira diferente. E a gente vai trabalhar para fazer as correções necessárias no teu cérebro a partir das nossas intervenções. Isso é a maior mentira que já existiu na face da Terra. E a gente tem como provar. Por exemplo, tem pesquisas que mostram alteração no funcionamento do lobo pré-frontal, né? Quando os pacientes são submetidos à terapia, por exemplo, psicanálise, DBT, TCC, tanto faz. Agora, o que é interessante é que aplicando o mesmo método sobre pacientes com os mesmos transtornos, nem todos manifestam a alteração nesses lugares do cérebro, né? Seja o lobo pré-frontal, seja o córtex, seja o cerebelo, onde vocês quiserem pensar. É, e mesmo assim, se altera muitas vezes o paciente a tal ponto de que o paciente deixa de ter um determinado transtorno, né? Só aí a gente já consegue derrubar a teoria de que os transtornos mentais, né, eles são biológicos, orgânicos. Já cai por terra esse paralelismo psicofísico, ok? Então, geralmente os caras utilizam ali, a cada 100 pacientes, 40% tiveram melhora. Desses 40%, 30%, desses cada 100 pacientes, 40 pacientes tiveram melhora, 30 pacientes tiveram essa alteração no cérebro, 10 pacientes melhoraram, mas não tiveram alteração no cérebro. Eles fazem o cherry picking, né? Eles pegam os 30 e falam, ó, como a gente modifica aqui o cérebro Tá, mas os outros 10 que não modificou porra nenhuma e melhorou. Ele não tem mais o transtorno. O que que você faz com eles? Joga fora? É o que o povo costuma fazer na pesquisa, tá? De todo modo, é claro que essa questão de saber se os incontestáveis estados latentes da vida psíquica devem ser concebidos como estados psíquicos inconscientes ou como físicos, ameaça redundar numa disputa de palavras. Daí ser aconselhável pôr em primeiro plano aquilo que sabemos com certeza sobre a natureza desses estados. Quanto às suas características físicas, eles nos são completamente inacessíveis. Nenhuma concepção fisiológica, nenhum processo químico pode nos dar a ideia de sua essência, ou seja, o inconsciente não está no cérebro. Por outro lado, se verifica que eles mantêm o mais amplo contato com os processos psíquicos conscientes. Mediante um certo trabalho, podem se transformar neles, serem substituídos por eles e se deixam descrever com todas as categorias que aplicamos aos atos anímicos conscientes, tais como representações, decisões, aspirações. Muda o termo aqui, aspirações para desejo. Mas ainda, de muitos desses estados, devemos dizer que se diferenciam dos conscientes apenas pela falta da consciência. Logo, não hesitaremos em tratá-los como objetos da investigação psicológica, em íntima relação com os atos anímicos conscientes. Com relação a essa ligação entre orgânico e psíquico, né? Quem entrou no seminário agora, assiste às aulas de dezembro, tá? Que está lá no grupo, e aí de lá vocês vão conseguir ter uma melhor ideia, tá? Dessa organização aqui. A tenaz rejeição, deixa eu ver uma coisa. A tenaz rejeição do caráter psíquico dos atos anímicos latentes
se explica pelo fato de a maioria dos fenômenos considerados não haver se tornado objeto de estudo fora da psicanálise. Quem não conhece os fatos patológicos vê como casuais os lapsos das pessoas normais e se limita à velha sabedoria de que os sonhos são espumas. Sonhos são só sonhos, não tem nada ali. Precisa apenas negligenciar mais alguns enigmas da psicologia da consciência para se poupar a hipótese de uma atividade anímica inconsciente. As experiências hipnóticas, aliás, especialmente a sugestão pós-hipnótica, demonstraram, de modo tangível, a existência e maneira de operar do inconsciente psíquico antes mesmo da época da psicanálise. A questão da sugestão, peguem lá o texto Freud e o Inconsciente, do Garcia Rosa, e veja como Garcia Rosa traz ali naquele texto as experiências de Mesmer, né? Antes de Freud, para falar sobre a questão da sugestão e do como isso estava ali presente, né, na época do Freud, modificando os sintomas, alterando ali sensivelmente, né, a vida das pessoas, tá? A questão da sugestão. A hipótese do inconsciente é também inteiramente legítima, na medida em que, ao adotá-la, não nos afastamos um passo da maneira de pensar que para nós é habitual e tida como correta. A consciência proporciona a cada um de nós apenas o conhecimento dos próprios estados da alma. A consciência proporciona para nós apenas o conhecimento do próprio estado da alma. Ou seja, esse aqui é maravilhoso, essa parte aqui. Eu não sei o que você sente, o que você pensa, o que te afeta. Eu preciso que você me diga. Eu só sei o que eu sinto, o que eu penso. Malemar consigo traduzir isso em palavras. Porque eu preciso me utilizar uma palavra de um outro que, supondo o que eu sentia, disse: isso é fome, isso é tristeza, isso é angústia, isso é ansiedade. Não é? Eu vou parar nesse ponto aqui. Tá, vamos continuar. Então, a consciência proporciona a cada um de nós apenas o conhecimento dos próprios estados da alma, nada do outro. Que um outro ser humano tenha consciência é uma conclusão que se tira por analogia, com base nas manifestações e nos atos que percebemos desse outro, para nos tornar compreensível o seu comportamento. Ou seja, eu só posso saber que você tem consciência, que você sente, por suposição, por analogia, não é? Aqui tem o problema, um dos grandes problemas da clínica, que no seminário agora 2025 a gente vai trabalhar sobre isso. Como é que o analista intervém se Pensa, essas suposições dele devem ficar de fora? Se aliás, ele não deve supor nem sentimentos, nem afetos, nem representações, como fica o analista aí? Na contramão da psicoterapia, aonde eu sei o que você está sentindo, eu imagino o que você está passando. Ah, o que você tem é uma depressão por causa disso, 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 nomeando as coisas no lugar do analisante. Nem analisante tem, né, quando é uma psicoterapia. Vamos lá. Ah, alguém havia comentado alguma coisa? Acho que o Marcos abriu o microfone para falar? Não?
Vamos lá. Psicologicamente, mais correto seria talvez afirmar que, sem maior reflexão, nós atribuímos a cada outro indivíduo nossa própria constituição. Olha o fenômeno de projeção aqui do bebezinho com a mãe, da mãe com o bebê, né? Como é que isso aqui vai se produzindo. E também nossa consciência, e que tal identificação é o pressuposto de nossa compreensão. Essa conclusão ou identificação foi outrora estendida pelo eu aos outros seres humanos, animais, plantas. Ai, que lindo, o cachorrinho tá feliz. Não, o cachorrinho tá comendo, não tá feliz, né? Ai, olha, a plantinha tá tão feliz aqui, olha como ela tá crescendo mais vistosa. Ela gostou desse ambiente, não é? Vocês conversam com as plantas de vocês? Né? De verdade, assim, conversem com as plantas de vocês, isso é importantíssimo. Agora, se elas começarem a conversar de volta, avisem alguém, tá? De confiança, assim. Avisem alguém de confiança, fala, olha, minha samambaia falou que ela tá meio doentinha, né? É, de preferência, um bom analista. Dependendo do lugar que você falar que a samambaia está conversando com você, você vai ser internado por uns dias. Mas se é um bom analista, ele vai perguntar: Ei, o que que a tua samambaia te conta? Né? Qual a novidade da samambaia? Tá? Então vamos lá. Essa conclusão ou identificação, né, que a gente se identifica com o outro, foi outrora estendida pelo eu aos outros seres humanos, animais, plantas, as coisas inanimadas, a totalidade do mundo. Vai chamar o barco do nome de uma mulher. Vocês já viram isso acontecer? Batiza o barco com o nome da mulher e começa a tratar o barco melhor do que a própria mulher. Por isso que eu não compro barco. Senão minha mulher me mata. Ela não tá nem ouvindo. Tem que... Vamos lá. Totalidade do mundo se revelou útil, enquanto a similitude com o eu individual foi preponderante, mas tornou-se menos confiável à medida que o outro se distanciou do eu. Atualmente, nossa reflexão crítica já é insegura quanto à consciência dos animais. Recusa-se a admiti-la nas plantas e deixa para o misticismo a hipótese de uma consciência do que é inanimado. Não mudamos muito, né? Mas também, onde a tendência original à identificação passou pelo exame crítico, no caso de um outro ser humano próximo, a suposição de uma consciência baseia-se numa inferência e não pode partilhar a imediata certeza de nossa própria consciência. Gente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que vocês talvez ajude a entender, talvez piore tudo. Espero que não piore, de verdade. Dessa vez não. Ó, há muito tempo atrás, eu acho que isso já vai para uns 10, 11 anos, eu estava doente. Aí eu liguei para um amigo meu, que era médico, e comecei a conversar com ele. E falei assim, Dani, você pode me passar um remédio para gripe, assim? Porque eu tô com gripe, tô muito mal. Aí ele falou assim, teve febre? Falei, não. Aí falou, como que tá? Falei assim, tô com um pouco de coriza, assim, tô muito ruim mesmo, dor no corpo e tal. Ele falou, deu dor de garganta? Falei, não. Como é que tá o catarro? Falei, não para de sair, tá amarelo? Não. Ele falou assim, Marco, o nome disso não é gripe. Já começa por aí. Eu falei, não, mas é gripe. Ele falou assim, não, não é gripe. É o Marco, que não é médico, dizendo pro Daniel, que era médico, que ele tava com gripe. Aí depois lá foi ele me explicar, não, quando é gripe, é vírus, então muito provavelmente você pegou de alguém, e aí você tem lá as reações, que é febre, dor no corpo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a coriza, ele foi explicando. Aí eu falei, isso não é gripe, o que que eu sempre tive a minha vida inteira? Aí ele falou, pode ser um resfriado, pode ser uma alergia. Eu falei, tá. E qual que é o remédio que eu tomo para essa gripe aí, que você fala que não é gripe? Por que que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque
eu começo a chamar de gripe uma coisa que era uma alergia, porque ouvi de mamãe que eu estava sempre doente, sempre gripado. E eu tomo aquilo como verdade absoluta. E eu começo a me reportar na relação com os outros a partir desse significado. Olha o Lacan aqui, ó, fudendo com tudo. A partir desse significante, gripe. Quando não era gripe. Eu tinha um resfriado, uma alergia. Nunca foi gripe. Não, alguma vez deve ter pego gripe, né? Tudo isso para falar para vocês que a gente começa a funcionar muito mais a partir dessas. A gente começa a dizer, né, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é, a partir da relação que a gente tem com as palavras que vem do outro. Inclusive, essa essência daquilo que a gente é. Tá claro isso para vocês? Sim? Conseguem ver isso na vida de vocês? Ou não? Sim? Depois de tempo Olha. de análise, né? Oi, oi. Acho que é mais visível e perceptível depois de um tempo de caminhada, né? Na análise. Sim, 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 É muito aquilo que você mais estava falando, depois, né? do só depois. É, é. Porque daí você começa a questionar, afinal de contas, né? Todos esses predicados que a gente recebe a vida inteira, até que ponto esses predicados também não são suposições, projeções dos outros em nós mesmos, né? Esse aqui é aquele movimento que eu estava falando para vocês do descer, né? De você se estranhar mesmo no processo de uma análise pessoal. É o oposto de se reconhecer. Vamos lá. Ora, a psicanálise exige apenas que esse método de inferência se volte também para a própria pessoa, algo para o qual não existe, claro, uma tendência constitucional. Assim fazendo, será preciso dizer que todos os atos e manifestações que em mim percebo e que não sei ligar ao restante de minha vida psíquica têm de ser julgados como se pertencessem a uma outra pessoa e devem achar esclarecimento por uma vida anímica que se atribua a esta pessoa. A experiência também mostra que sabemos interpretar nos outros, isto é, integrar no seu contexto anímico os mesmos atos a que negamos reconhecimento psíquico em nossa própria pessoa. Evidentemente, um obstáculo especial desvia nossa investigação da própria pessoa, impedindo que realmente a conheçamos. Diante disso aqui, eu costumo dizer, né, para as pessoas que me procuram, quando perguntam, Marco, me explica o que que é o inconsciente em poucas palavras, rapidinho. Eu costumo dizer assim: o inconsciente é aquilo que está na nossa cara e a gente não enxerga. Todo mundo vê, mas a gente não percebe. É preciso olhar no espelho. É preciso voltar a se enxergar. Só que alguém tem que fazer esse papel de espelho. E esse alguém vai ser o analista. Aqui tem uma das principais funções do analista no manejo clínico mesmo, né? Fazer essa função de espelho. Marco, e é muito interessante, né? Quando a gente escuta, né, aqueles pacientes que, até depois de um tempo, tem um paciente que já está comigo há mais de 2 anos, e ele, há umas sessões atrás, falou assim: não, mas eu achei tanto que eu ia encontrar a resposta aqui, que você ia me nortear, né, que você ia me direcionar, que você ia me dar algumas respostas. Eu estou percebendo que não tem nada disso aqui, né? É, E é interessante porque, de novo, né, não é uma coisa que é de imediato, né? Demanda um tempo de caminhada para si.
para se perceber isso, né? Vamos lá. Então, o analista, ele não está inferindo sobre o paciente. Ele está intervindo para que o próprio paciente possa fazer as inferências a respeito dele mesmo, possa se analisar, né? Esse método de inferência aplicado sobre a própria pessoa, apesar de oposição interna, não leva à descoberta de um inconsciente. Olha que interessante. E sim, mais corretamente, à suposição de uma outra, uma segunda consciência, que em minha pessoa se acha unida com a que me é conhecida. O Lacan vai dizer bem claramente o seguinte: o eu é um outro. Aqui nós temos, para meio lacaniano, 400 seminários bastam, né? Aqui nós temos a famosa frase de Lacan, o famoso esquema de Lacan, onde ele faz uma diferença do sujeito denunciado e o sujeito de enunciação. Essa lógica no Lacan, que a gente vai trabalhar no seminário agora em 2025, né? É justamente a partir desses elementos que o Freud saca aqui. Se encontra um outro. Esse texto é muito bonito, belíssimo. Mas nisso, a crítica tem justa oportunidade de fazer objeções. Primeiro, uma consciência da qual o próprio portador nada sabe é algo diferente de uma consciência alheia. E pode-se perguntar se uma tal consciência, a que falta a mais importante característica, merece de fato uma discussão. Ou seja, se a gente diz que, que tudo que é consciente, a gente tem consciência disso, como é que nós vamos poder chamar uma segunda consciência? Entendem? Porque eu não tenho consciência dela. Aqui está o que Lacan depois vai chamar de sujeito do inconsciente. Sujeito enunciado, sujeito enunciação. Sujeito da enunciação, né, que é o dizer, sujeito do inconsciente. Sujeito do enunciado, da historinha, é o eu. Se eu não me engano, é isso. Tem que lembrar agora. Quem se rebelou contra a hipótese de uma psique inconsciente não ficará satisfeito em trocá-la por uma consciência inconsciente. Em segundo lugar, a análise indica que cada um dos processos anímicos latentes que inferimos, goza de um alto grau de independência, como se não estivesse em ligação com os demais e nada soubesse deles. Devemos então estar preparados para supor em nós uma segunda consciência, mas também uma terceira, uma quarta, talvez uma série interminável de estados de consciência, todos desconhecidos para nós entre si. Assista o filme, acho que é Fragmentado? Fragmentado, né? Você vai ver que ali tem várias consciências. O que é legal naquele filme é a gente poder reconhecer, né, em cada um de nós aquilo que se passa na cena ali do filme. Quando eu estou aqui com vocês como professor, eu sou um. Quando eu estou na minha relação com a minha mãe, eu sou outro. Quando eu estou com a minha namorada, eu sou outro. Quando eu estou com a minha filha, eu sou outro. Ou seja, eu sou a partir do significante que me orienta a ser na relação com outro significante. Difícil isso? Difícil ou tranquilo? Mar, mas Oi? isso depende da estrutura, não? Tem Não, estrutura, isso dá para todo mundo. Isso dá para é, todo mundo. Mesmo o psicótico trabalhando, ele não vai ser o mesmo psicótico que está na relação com a mãe ou com o pai. Entende? mas eu pensei mais no obsessivo. O obsessivo, mais ainda. O que a histérica finge, por assim dizer, né? Emula,
no ser para o outro, o obsessivo recusa. Então, ele vai tentar o máximo possível, isso inconscientemente, tá, gente? Tentar o máximo possível não ser aquilo que o outro espera para manter ele nessa posição né, de sofrimento, de sacrifício, Vamos lá. Devemos então estar preparados. Ah, tá. Em terceiro lugar, vem como argumento de maior peso a consideração de que, através da pesquisa analítica, sabemos que uma parte desses processos latentes possui características e peculiaridades que nos parecem estranhas, mesmo incríveis, e que contrariam diretamente os atributos da consciência que nos são conhecidos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes da minha filha nascer, eu tinha horror a qualquer tipo de inseto, qualquer tipo de inseto mesmo. Não gostava de matar, não gostava de nada. Depois que minha filha nasceu, apareceu um outro homem, que de vez em quando via uma borboleta, eu pegava a borboleta na mão e mostrava para ela. Olha, filha, isso é uma borboleta, não machuca, não. Pegava a lagartinha na mão e dava para ela. Aparece uma outra coisa ali. Isso para mostrar para vocês que, dependendo do objeto, isso que eu chamo de eu vai se modificar a ponto de não ser mais reconhecido. Ah, gente, vamos falar de amor, né? Vocês já tiveram a tal ponto apaixonados que vocês se olharam no espelho e falaram assim, que porra é essa? Cadê você? Não é? É fácil saber quem tá apaixonado. É só ver quem tá com cara de louco na rua, né? Tá todo mundo estranhando, é aquele, aquela. Nossa, nunca foi assim, agora lá, ó, até lava a louça, não reclama, né? Já viram? Nossa, se é pra mim, mas agora que tá fulano lá, olha lá, ó, ainda pede pra deixar fazer, né? Vamos lá. Assim, teremos razão para modificar a inferência sobre nossa própria pessoa. Ela não demonstra uma segunda consciência em nós, mas sim a existência de atos psíquicos privados de consciência. Também a designação de subconsciência poderemos rejeitar por ser incorreta e enganadora. Gente, cheio de pessoas ensinando psicanálise, tudo errado, falando do subconsciente, que o subconsciente, não sei. Já ouviram isso já, esses termos? Já? Tem umas instituições aí que, porque o subconsciente. Olha o que o Freud está falando aqui, a pessoa não leu Freud, gente. E quer ensinar psicanálise. Eu não estou nem falando de Lacan, estou falando de Freud. Não estou nem falando de Winnicott, Melanie Klein, Bion, que é dificílimo, né? Os conhecidos casos de cisão da consciência ou consciência dupla, né, nada provam contra a nossa concepção. Eles podem ser descritos de maneira mais pertinente como casos de cisão das atividades anímicas em dois grupos, sendo que então a mesma consciência volta-se alternadamente para um ou para outro. Aqui, double conscience, eu acho que não tá muito legal. Mas às vezes a gente escuta na clínica, pelo menos estou falando da minha experiência clínica aqui com vocês, tá? Casos de ausência, né? Onde a pessoa simplesmente tem uma crise, e aí daqui 2, 3 horas alguém chama ela e ela fala, Marco, eu não sei o que eu fiz naquelas 2, 3 horas. E aí? Não, eu pergunto para as pessoas, elas falam, não, você estava normal, você estava meio estranho, mas assim, já viram isso acontecer?
esses casos de ausência, quando a pessoa está muito estressada, muito, né? Então, isso acontece, assim. É como se a pessoa entrasse num estado de sonambulismo, né? É muito interessante Mas isso. não é tipo dirigir para casa e não lembrar do caminho, não é? Isso, tem isso também. De repente se dá conta que está em casa e, nossa, o que que eu fiz? Como é que eu vim parar aqui? Vocês querem ver? Isso aqui é um efeito bem legal de uma sessão de análise foda. Não vou dizer nem boa nem ruim. Estou usando foda para vocês classificarem como vocês quiserem. Quando você sai da análise, você não sabe aonde você está, para onde você vai, quem é você. Isso deve acontecer com certa frequência na análise, não sempre, mas isso deve acontecer com certa frequência em análise. E isso não deve ser acompanhado necessariamente de um sofrimento, né? Às vezes, o que eu espero, pelo menos no trabalho que faço com os meus pacientes, é que apareça um certo tipo de estranhamento. Se aparecer um sofrimento, estou à disposição para trabalhar mais. Mas geralmente, pelo menos aquele estranhamento, assim, de puta, o que está acontecendo? O que eu falei? O que eu pensei? O que eu escutei? O que eu disse? Né? Vamos lá. Na psicanálise, tá. Só nos resta declarar os processos anímicos em si como inconscientes e comparar sua percepção pela consciência à percepção do mundo externo pelos órgãos do sentido. Aqui o Freud está desenhando a primeira tópica. Primeiro desenho: inconsciente, consciente, pré-consciente. Esperamos, inclusive, que essa comparação seja proveitosa para o nosso conhecimento. O que o Freud está colocando, então, na consciência é a percepção a partir da pele, de um órgão sensorial, tá? De um ponto ali sensorial. Todo o resto inconsciente. Ele está desenhando o aparelho psíquico. A suposição psicanalítica da atividade anímica inconsciente nos parece, por um lado, um desenvolvimento ulterior do animismo primitivo, que em tudo nos fazia ver imagens fiéis de nossa consciência, e, por outro lado, o prosseguimento da retificação empreendida por Kant de nosso modo de conceber a percepção externa. Assim como Kant nos alertou para não ignorar o condicionamento subjetivo de nossa percepção e não tomá-la como idêntica ao percebido e cognoscível, a psicanálise adverte para não se colocar a percepção pela consciência no lugar do processo psíquico inconsciente, que é o objeto dessa percepção. Tal como o físico, também o psíquico não precisa, na realidade, ser como nos parece, mas teremos a satisfação de verificar que a retificação da percepção interna não apresenta dificuldade tão grande como a da externa, que o objeto interno é menos incognoscível que o mundo exterior. Nos grupos de supervisão e nos seminários, as pessoas me perguntam, Marco, como é que a gente vai fazer tal? Aqui eu vou trabalhar com vocês sobre o recalque, a gente vai poder entrar nisso um pouquinho. Segue o afeto, né? Na análise pessoal, segue o afeto do paciente. Ele está falando de alguma coisa angustiante. Aonde mais isso acontece na sua vida? Ou ele tem uma sensação, aparece um afeto na fala? Me fala mais disso. O que está sentindo? O que vem na cabeça? Segue o afeto. Bom, é, vamos parar por aqui, porque depois vai complicar bastante e eu quero um dia, uma noite inteira para a gente trabalhar isso aqui. Questões, dúvidas, críticas?
Tá muito Eu rápido, tenho, muito devagar. eu tenho uma dúvida. Hum, Peraí, só deixa eu me achar aqui. Aqui no final, quando ele fala de processos anímicos, ele está falando processos da alma, né? Da é psique. isso, é do psiquismo mesmo. Tá, daí aqui nesse primeiro parágrafo, então, ele está falando dos processos da alma, e daí ele forma a primeira tópica, que é inconsciente, consciente, pré-consciente. Mas daí Isso, lá em cima ele falou que o inconsciente não é a psique. isso. É. O que o Freud está começando a trabalhar aqui, tá? É o seguinte. Aí a gente vai avançar no próximo tópico sobre inconsciente, consciente e pré-consciente. Mas basicamente é assim. Ele está separando, então, a ideia de que o psiquismo, ele é consciência. Então, tudo que é do psíquico é consciente, tudo que é consciente é do psíquico. Mas também, por outro lado, ele está dizendo que nem tudo que é psíquico é inconsciente, ok? E vai dizer também que existem coisas inconscientes que são recalcadas, que a essas é necessário um trabalho, que é o que a gente vai trabalhar com a psicanálise, mas existem outras coisas inconscientes que não são recalcadas, e que daí está no campo das representações inconscientes latentes. O que que é latente? É mais ou menos assim, é que está ali à disposição, né? Tipo, não tem um recalque operando impedindo isso de se tornar consciente. Dependendo do estímulo, você consegue acessar. É, embora eu ache péssima a ideia da gente separar inconsciente, pré-consciente e consciente, aqui nesse texto, pelo menos dá para a gente ter uma ideia bem bacana, que é o seguinte: inconsciente, pré-consciente e consciente. Quando a gente vai falar de inconsciente latente, a gente está falando do exemplo de uma prova, por exemplo, que você vai fazer, é, sei lá, uma prova de língua, né? E aí você tem certeza absoluta que você sabe a resposta, mas você não consegue acessar. No lugar vem um branco, ou vem uma resposta que você sabe que é falha. Você sabe que não é aquela. Aqui a gente está diante. Veja, eu estou usando isso como uma metáfora, tá, gente? Não é isso, mas só para vocês entenderem. Quando você sabe que não é aquela resposta, ou vem o branco, ou você sabe a resposta, não lembra de jeito nenhum. Estamos diante de um problema inconsciente aqui, de um recalque. Agora, quando vem a pergunta e você responde, e sabe que a resposta está certa, você nem pensava naquilo. Bom, é essa a resposta aqui. É igual fazer cruzadinha. Aí é latente. Inconsciente latente. Você acessa a hora que você quiser. Dependendo do estímulo, você consegue acessar. O problema é que no lugar daquilo que a gente deveria ter acesso, entra uma outra coisa. Aqui é o recalcado. E aí, minha gente, tá a grande sacada do Freud. Que na hipnose as pessoas estavam tendo acesso a essa outra coisa e acreditando firmemente nisso. Esse é o problema das psicoterapias, da grande maioria, né? Claro que não todos, mas que as pessoas acreditam naquilo que elas falam, quando na verdade elas deviam desconfiar. E a crítica que fazem à psicanálise, uma crítica muito boa, mas que as pessoas não costumam responder porque não têm elementos para isso, é o seguinte: saber do porquê você sofre não resolve porra nenhuma. Cara, eu concordo demais com isso. Mas a psicanálise não opera em saber do porquê você sofre.
Por quê? Porque esse saber é sempre uma construção. É sempre uma criação, uma invenção para dar conta de um não sabido, de algo da ordem do inconsciente, né? De algo da ordem do recalcado. Quando é Tá, que a mas gente agora. pode dizer chega num tratamento? Quando esse saber construído dá conta do recado para o paciente. Quando o paciente já não tem mais interesse por trabalhar aquilo porque já passou. Literalmente já passou, já não faz mais nada. Não faz nem cosquinha. Diga, Alex, você ia comentar? Eu ia comentar algo muito, muito fora. Deixa, melhor Não, pode deixar. falar, pode falar. Não, não, melhor não. Mas assim, então, então eu considero assim, a psique eu tenho, na psique eu tenho a consciência, né? Que é isso, Tá, né? vamos lá. E o inconsciente eu não tenho na psique, Tem, né? tem, calma. O que o Freud está dizendo é, nós temos um aparelho psíquico que ele vai construir agora. Esse aparelho psíquico, ele tem ali alguns elementos que são conscientes, tem elementos inconscientes, tem elementos pré-conscientes. Esses elementos pré-conscientes são o inconsciente latente, ok? Isso aqui a gente vai ver no próximo encontro. Agora, o termo psiquismo, alma, mente, são três versões para a mesma coisa. Um é grego, um é psiquismo, alma e mente. Um é grego, um é latim, o outro eu não sei o que que é. Vai traduzindo, né? Ele está falando da mesma coisa. Por isso que o Freud ele começa a trabalhar com a ideia é, de um aparelho psíquico. Porque simplesmente dizer psiquismo já não resolve muita coisa. A gente vai ter que pegar isso que estava sendo chamado de mente e fazer uma desmontagem dela para ver como isso funciona, né? É isso que o Freud está propondo nesse texto aqui. É uma desmontagem da mente. Marco, Oi? uma dúvida que eu fiquei aqui. Todos os sintomas são consciente ou Sim, inconsciente? conscientes. Consciente. Tudo É, que a gente sente como sintoma, a gente tem consciência deles. tem consciência dos É, sintomas ou da causa. do sintoma. É a causa que nos é alheia. O sintoma, por exemplo, eu tenho rinite, eu espirro, às vezes é um sintoma, né? Ah, eu tenho uma dor de cabeça, que toda vez que eu vejo minha mãe me dá dor de cabeça. Eu tenho consciência do sintoma, né? Agora, dizer que é porque eu vejo a minha mãe, não, isso é uma relação. Eu posso até dizer que, bom, a causa da minha dor de cabeça é a minha mãe. Mas isso não explica muita coisa. Saber disso não quer dizer nada, não muda nada, absolutamente nada, né? E o sintoma, quando a gente fala, a gente vai curar o sintoma, a gente, na verdade, está fazendo com que a pessoa consiga lidar melhor com o sintoma, é isso, né? Ah, Alexia, eu acho que é curar, curar mesmo. Os psicanalistas têm muito receio disso, porque a gente não pode prometer a cura do sintoma. Eu acho que a gente tem que voltar uns três passinhos para trás. Mas a gente sabe que o tratamento psicanalítico cura sintoma. Cura como? Quando a gente põe o paciente em tratamento e ele começa a se analisar, ele começa o que o Freud está dizendo aqui, ele vai traduzindo, né? Isso que aparece cifrado no sintoma
cifrado, como uma cifra mesmo, como uma barra, né? Vai decifrar, vai tirar a barra, vai tirar a cifra, vai traduzir o que está escrito. E traduzindo o que está escrito, você pode falar sobre isso. Falando disso, o sintoma cede. Não faz mais sentido fazer sintoma. É mais ou menos assim, eu quero falar, sabe? Daí a pessoa fala. Fala até cansar e não fazer mais sentido. Aquele sintoma. Seria isso? Não, nem é até cansar, porque de repente já o sintoma já desmanchou, não tem mais que ficar falando daquilo. Veja, ainda que a gente fale cansar, a gente está colocando aqui um afeto. É, fica indiferente a coisa. Mas que tem uns que a gente é muito apegado, tem, não tem, Marco? Claro, senão como é que a gente vai se reconhecer? Por isso que o trabalho de análise é esse descer, né? Por isso que é tão perigoso. Vamos lá. Por mais que vocês sofram sendo quem vocês são, vocês abririam mão de ser quem vocês são? Pensem com carinho. Narcisismo primário. Vocês deixariam de ser vocês? Todo mundo fala, ah, quero, mas na hora que começa, não quero mais, né? Deixa eu voltar a gozar como eu gozava antes. Semana que vem, minha gente. Nos vemos na semana que vem. Podem comentar lá no grupo sobre o encontro de hoje, qualquer dúvida que tiverem, qualquer coisa, tá bom? Que a gente vai respondendo lá. Ótimo. Um beijão. Ótimo. Boa noite. Tchau, boa Obrigada. Boa noite. noite, galera. Boa noite.